Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o meu trabalho, é só clicar em assinar e se tornar membro da nossa comunidade. Muito obrigada! Agora, vamos à palestra de hoje. O título desta noite é O que devemos fazer? A pergunta é: o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? E ele respondeu: a obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. João 6:29. Tudo começa com a fé, você crê naquele que ele enviou. Agora, o que devo fazer? Crer que uma pessoa chamada Jesus Cristo viveu. Como eu poderia crer nele e crer que Deus o enviou? Eu simplesmente leio a sua história, leio tudo que ele conta, todos os sinais, e então vejo se consigo crer. Pois ele nos diz: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, mas vocês não creem. Se eu lhes falo de coisas terrenas, e vocês não creem, como crerão se eu lhes falo das celestiais? João 3:12. Então, qual foi a coisa terrena que ele contou primeiro? O evangelho mais antigo é o de Marcos, e as primeiras palavras registradas dessa figura central são: arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1:15. Ele encerra em sua doutrina a mensagem dada ao profeta Jonas, que trouxe a única mensagem, e a mensagem do arrependimento. Então, ele incorpora isso. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele sabe que o homem se arrependeu. Bem, o homem quer um sinal. Ele chama isso agora de geração má, ele disse, esta é a geração. É uma geração má, que busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mateus 16,4. E assim como Jonas foi um sinal para os homens de Nínive, assim o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Bem, o que ele trouxe? Ele apenas trouxe a mensagem de arrependimento, e as pessoas acreditaram nele. Ele nos diz que agora eles não acreditarão em sua mensagem, porque a mensagem de Jonas, você poderia tentar, e se tentasse, funcionaria. O povo de Nínive tentou e salvou não apenas a si mesmos, mas também a sua cidade. Eles se arrependeram e perceberam que uma mudança de atitude resultaria em mudanças correspondentes nos aspectos externos de suas vidas. Então ele o chamou de geração má. Mas o que é uma geração má? Uma geração má é simplesmente uma geração impenitente, é só isso. Um homem sempre pode se arrepender. Se ele pudesse mudar sua atitude em relação à vida, ele mudaria a sua vida e, portanto, ele sempre poderia salvar a si mesmo, ou salvar o ambiente em que se encontra, simplesmente se arrependendo. Então, somos informados de que eles se arrependeram e salvaram a si mesmos e a sua cidade de Nínive. Mas ele se pergunta quem agora realmente acreditará em sua história, pois ele traz a revelação final. E aqui ele contrasta a falta de resposta das pessoas desta geração à sua maior revelação com a resposta que Jonas recebeu à sua menor revelação. Então aqui encontramos: o que devo fazer? Bem, eu poderia estar servindo um bar esta noite e realmente acreditar no que ele me disse, e estarei fazendo a obra de Deus. Ou eu poderia estar sentado no trono do Vaticano, tão ocupado com meu vasto portfólio que não teria tempo para acreditar no que é dito e não estaria fazendo a obra de Deus. Portanto, você não pode julgar a profissão de um homem e pensar, por causa de sua profissão, ele é um ministro, um rabino, um padre, que ele está necessariamente fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é simplesmente crer naquele que ele enviou, e ele lhe diz exatamente nos sinais. Você acredita nesses sinais, porque eu não posso reproduzi-los para você, eles pertencem às profundezas da sua alma. Eles pertencem a uma região que está fora do alcance da mente racional de alguém, então você não pode trazê-los à tona para que qualquer um aqui possa experimentar. Você deve esperar por eles. Enquanto isso, você vai e conta a história do arrependimento e faz o papel de Jonas. Sei que, no meu caso,
Contei isso por 21 anos antes de poder dizer honestamente. E agora sou testemunha do que vi. A palavra vi significa experiência. Eu não experimentei a salvação, mas fui chamado e enviado. E tudo o que eu poderia dizer, eu sei disso por experiência própria. Sabe de uma coisa? Eu sei que se eu mudar minha atitude em relação a um determinado indivíduo e me convencer da realidade dessa mudança de atitude interior, verei o dia em que ele se conformará a essa mudança interior em mim. Então, eu sabia disso por experiência própria. Então, quando subi ao palco no dia 2 de fevereiro de 1938, meu filho teve uma experiência real bem na minha porta. Eu já tinha tido muitas experiências antes. Mas ainda não tinha saído e subido de fato naquele palco como profissional. Sim, eu era convidado para um palco, sempre como amador. Eu dançava, ia de cidade em cidade, e eles sabiam do meu interesse e me davam o palco deles. Eles vinham ao meu show, me convidavam para o palco, para uma reunião à tarde. Mas mesmo assim eu podia contar a história de Jonas, a história do arrependimento. Então, naquela noite em questão, eu estava falando no Stevie Hall, minha primeira noite. Fui até a porta e quase a abrimos juntos. Lá estava meu filho, um garoto no início da adolescência, com quase. Bem, ele ainda não tinha 13 anos. Fiz todo o esforço que um homem podia fazer. Minha mãe fez todo o esforço, com incentivo financeiro, para convencer a mãe dele a conquistá-lo. Nada funcionou. E eu sabia exatamente como aplicar essa lei. Então, no mês de novembro, comecei a presumir que ele estava realmente morando na minha casa, a ponto de colocar minha mão imaginária, em sua cabeça, e sentir sua presença à mesa, e sentir sua presença na minha casa. E então, na semana em que eu deveria abrir, recebi um telefonema da mãe dele me dizendo casualmente: minha casa não é grande o suficiente para 2 homens, e seu filho, embora tenha apenas 12 anos, é um homem. Fui procurá-lo. Enquanto isso, ela havia lhe dito que eu nunca o quis e o havia envenenado ao longo dos anos contra mim e minha família. Mas ignorei e simplesmente presumi que ele estava em casa comigo, morando na minha casa. Então, naquela mesma noite, quando eu estava saindo, o amigo dele disse que eu estava lá dia após dia procurando por ele, e que tudo isso era uma mentira que a mãe dele havia lhe contado. Então, ele arrumou o pouco que tinha e chegou na minha casa quando eu estava saindo para dar minha primeira palestra. Lá, ele permaneceu comigo até se juntar aos fuzileiros navais depois de Pearl Harbor. Ele permaneceu comigo durante todos os seus muitos casamentos. Só agora, aos 41 anos, ele está realmente sozinho. Então, eu sei por experiência própria. Eu poderia dizer nós falamos o que sabemos, mas não poderia acrescentar e testemunhar o que vi. Eu ainda não havia experimentado a salvação. Não até 1959. Então comecei em 1938 e por 21 anos viajei pelo país, por todas as grandes cidades, contando a história que Jonas contaria. Você sabe o que quer da vida? Assuma que você tem. Durma como se tivesse. Viva como se tivesse. Haja como se tivesse, e o mundo se conformará a isso. De uma forma que você desconhece e não tem a inteligência para conceber os meios necessários para produzi-la, tudo se tornará um fato e se projetará na tela do espaço para você, se você ousar aplicar esta história de arrependimento. Que você não precisa aceitar as coisas se estiver disposto a se arrepender. Então vieram as visões, a série de visões. E foi isso que ele trouxe e chamou de Evangelho, a história mais incrível que o homem já ouviu. A história que ele nos conta deveria ser tomada literalmente e cumprida literalmente. Então, quando você diz que isso é literalmente assim, alguém dirá: ah, não, não pode ser. Esse é o meu problema enquanto viajo novamente pelo país. Se eu vou a painéis de TV ou rádio, se meus associados ou oponentes são ministros, rabinos, padres, eles são meus oponentes mais ferozes porque não conseguem aceitar isso literalmente. E então, eu digo a eles que sei por experiência própria, testemunho o que vivenciei. Não estou teorizando, não estou especulando.
Este burguês de que ele fala quando nos conta o que acabei de citar no capítulo 3 de João, está falando agora a um membro do Sinédrio, a mais alta ordem da fé judaica. E Nicodemos não consegue entender como um homem pode nascer do alto. Ele pretende que Nicodemos aceite isso literalmente. Este nascimento não é de baixo, do ventre de uma mulher, é de cima, do crânio do homem. Quando ele diz que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, ele quer dizer isso literalmente para ser cumprido literalmente. Você, na verdade, é levantado da mesma maneira serpentina. Cada declaração que ele faz a respeito desses sinais. Não há muitos sinais. No total, são 4 sinais majestosos. 2 são divididos em 2 partes, totalizando 6, só isso. Esses 6 sinais são literalmente experimentados pelo indivíduo, não são coisas externas. Todos os terão. Agora, por que eu digo que todos terão? Bem, agora, deixe-me compartilhar com você a experiência. A Escritura diz: Eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. E fora de mim não há Salvador. Isaías 43 versículo 3, 11. Isso é verdade? É literalmente verdade, que meu Criador e meu Salvador são um? Sim. Mas mais do que isso, eu digo eu sou, não é? Ele disse: Este é o meu nome para sempre, e assim serei conhecido por todas as gerações. Êxodo 3, 14. Bem, você não pode me impedir de saber que eu sou. É esse o nome dele? Bem, então eu devo ser um com o Criador e o Redentor. Isso é literalmente verdade? Sou autogerado? Eu me salvo e me redimo? Sim. Só existe Deus, não há nada além de Deus. Isso pode ser tomado literalmente? Cumpre-se literalmente? Eu digo que sim. Chegará o dia em que o terceiro sinal de que ele fala aparecerá, e ele o dará a nós como a divisão do templo. Quando você vir na base desse corpo dividido que é seu, e vir a luz líquida dourada que é verdadeiramente a própria vida, e a vida está no sangue, está viva, é líquida, ao olhar para ela, você estará dizendo no fundo da sua alma: Eu sei que sou isso. Mas você não para por aí, você tem o impulso de dizer: Ó, meu divino Criador e Redentor. E então você se funde com isso. Você se funde com o quê? Com o seu próprio ser que é a vida, e você sabe que é o Criador, e você sabe que é o Redentor, e ainda assim um. E lá em cima você vai, o Filho do Homem, na forma de uma serpente. Então você sabe disso literalmente, e pode dizer: Agora eu testemunho o que vi, e o que vi, eu experimentei. Então você pode verdadeiramente dizer: Sim, eu sou autogerado. Eu fiz isso com um propósito, contraí-me até o limite que é chamado homem, e provoquei essa contração, o limite da opacidade, o limite da contração. Então, depois de passar um tempo, um intervalo de tempo de um sonho fantástico e horrível, o sonho da vida, então você começa a quebrá-lo como faria com um útero. E você começa a se expandir, e então não há limite para a expansão, nenhum limite para a translucidez à medida que você começa a se expandir a partir deste ser limitado e contraído chamado homem. Bem, quem fez isso? O próprio Deus fez isso. E quem é esse Deus? Seu único nome é Eu Sou. Bem, quem sobe? Eu estou subindo. Quem contempla isso? Eu estou contemplando isso. Quem se sentiu sendo dividido? Eu passei por toda a experiência. E esse é o seu nome. Ele não difere do Criador, e você sabe disso. Ele não difere do Salvador, do Redentor, e você sabe disso. Não são 3, apenas um, e seu nome é um. Então, o que devo fazer para conseguir isso? Acredite na história. O que você faz no mundo exterior realmente não importa. Então, quando trouxeram o primeiro filho, ele disse: Certamente é ele. Ele era tão majestoso, tão grande, de aparência tão maravilhosa, e o Senhor disse:
Não é ele, eu o rejeitei. Tragam-me o próximo. Trouxeram o próximo, e nenhum deles era. São todos estes seus filhos? Perguntou ele. Não, há um, mas ele está com o rebanho. Não nos sentaremos até que ele venha. Vão e o tragam. Então o trouxeram. É ele. Levante-se e unja-o. Salmo 16, 6, 12. Ali estava o mais novo. Ali estava aquele que eles separaram para cuidar do rebanho, enquanto esses majestosos vieram a ser escolhidos pelo profeta Samuel como aquele que o Senhor anunciaria como sua escolha. Eu não julgo pelas aparências. Eu não julgo como o homem julga. O homem vê a aparência exterior. Seja sua forma física, sua posição social, suas realizações intelectuais ou algo dessa natureza, ele não vê isso, ele vê apenas o coração. Ele vê o que aquele que já vivenciou, e aqui ele o destaca, este que está enterrado na mente do homem, chamado Olom. Alguns colocam a letra além Aleph, Lamed, Mem, o Deus do Eterno, ou Deus, o Eterno. E então, é este? Sim. Enterrado no homem? Sim. Isso é literalmente verdade? Sim. Ele também se manifesta. Ele se manifesta e revela você a si mesmo, e o chama de meu Pai. Ele se manifesta. O grande e segundo sinal. Então, cada um desses sinais. Ele disse. Agora vai e conte. Então, eu o levei esta noite, à parte, e direi. Confie em mim, acredite em mim, e falo agora por experiência própria. Isso vai acontecer com você, uma noite, quando menos esperar. Espero que, enquanto isso, você tenha praticado a arte do perdão, que se chama arrependimento, mudar a si mesmo, mudar o mundo, mudar seus amigos e fazê-los se conformar a estados mais idealistas na sua própria mente, pois eles acabarão se conformando a isso se você permanecer fiel à sua mudança de conceito em relação a eles. Eles mudarão, então continue praticando e praticando, o que agora se chama arrependimento. E quando você menos esperar, essas coisas acontecerão com você. E então você as conta. Você vai nascer do alto. E a história é esta. É assim que você vai nascer. Começará com uma ressurreição e depois será seguido por um nascimento. Então virá a sua descoberta do Filho unigênito de Deus, que o chamará de Pai. Então virá a grande divisão do templo e sua ascensão ao céu, sabendo que você é o Redentor e o Criador. Você é autogerado e autorredimido, e esse mesmo ser é o Criador e o Redentor. Então você saberá que a obra está terminada e que esta coisa gloriosa agora está consumada, atingiu o clímax, e é boa e muito boa. O símbolo do Espírito Santo a selará com beijos. Ele vem na forma de uma pomba. Isso é literalmente verdade, e se cumpre literalmente. Então você conta essa história. Qual a porcentagem que acreditará? Não dá para saber. Então Paulo faz a declaração. Eu gostaria de partir e estar com Cristo, isso é muito melhor. Mas, por amor de vocês e por causa de uma necessidade melhor, permaneço por algum tempo no corpo. Leia no primeiro capítulo de Filipenses. Versículo 23. É muito melhor partir e estar com Cristo, o poder criativo e a sabedoria criativa de Deus elevados ao enésimo grau de criatividade. Pois ele tem direito a isso agora que é um com Deus. Mas ele precisa contar a história, e por isso adia, aparentemente por um tempo, para contá-la. Ele não está satisfeito com o número de pessoas que a aceitam. Ele vira as costas e descobre que eles também se afastaram. Ele retorna a uma cidade e descobre que eles foram para outro lugar. Tornaram-se vegetarianos estritos agora. Acreditam que esse é o caminho da salvação. Ou então, eles se tornaram algo mais e mais, tudo menos acreditar na história. Tudo o que você precisa fazer para realizar a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Se você varre as ruas e é nisso que realmente acredita enquanto varre, você está fazendo a obra de Deus. Se você fosse dono da cidade e doasse tudo para a caridade pensando que isso é fazer a obra de Deus,
você está muito, muito longe do objetivo. Você só está fazendo a obra de Deus quando acredita na história. E a história é incrível, mas tão simples. Ela convoca o homem a acreditar em algo completamente diferente de tudo o que ele poderia imaginar deste nível. Ele acreditará nessa história? É tudo o que lhe é pedido para fazer a obra de Deus. A história do arrependimento. É fácil. Requer treinamento. Requer prática, prática diária. Mas funciona. E Jonas encontrou pessoas receptivas, elas podiam acreditar. Uma tentou e funcionou, contou a outra e funcionou, e a cidade foi salva. Mas você não pode provar essa história de salvação, que é algo tão profundo que tudo o que você pode fazer é acreditar e então deixar acontecer. Então, torne-se uma voz contando aos outros sobre ela, é tudo o que você pode fazer, na esperança de que eles acreditem em você, como acreditaram a respeito do arrependimento. Pois isso faz o grande apelo. O vasto mundo inteiro. Você pega alguém, uma criança, e joga um jogo para salvar a família. Isso se torna Nínive, a família, uma família de 5. A criança chega em casa e traz uma história de infortúnio sobre a família. Eles estão prestes a ser despojados. E você diz: Nega, você pode jogar um joguinho? Sim. Bem, é isso que vamos fazer, e você constrói uma pequena cena, algumas palavras em que ela lhe conta uma história de que as coisas estão perfeitas em casa, há o suficiente para comer, o aluguel está pago, tudo está perfeito. Ela se delicia com a história enquanto a conta, e você se sente e se deleita com a criança porque é tão adorável, e eles estão salvos. No dia seguinte, um amigo de fora da cidade ligou, descobriu a situação e disse à mãe: Inês, vamos esquecer isso. Vamos ao parque e pegar um barco. Eu te levo. Você não tem dinheiro, mas vamos nos divertir um pouco por 1 hora. Então, eles foram remar no Central Park. Quando estavam chegando à praia, um barco estava atrás deles. Ele não era um bom barqueiro. Ele veio com toda a sua força e ela, para proteger seu barco, estendeu a mão e ela estava esmagada. Não gravemente ferida, mas esmagada. Havia um pouco de sangue. Era um ferimento óbvio. Então, o atendente veio, examinou a mão, anotou seu nome, anotou seu endereço e enviou um perito da cidade. Eles estavam segurados contra todas essas coisas. Eles não iriam ao tribunal, nenhum processo, deram a ela $300 pelo pequeno ferimento. Ela não via $300 há anos. Certa vez, ela era famosa no mundo do teatro, ela e o marido. Eles eram dançarinos, iam de um show para o outro e aí vinha o mergulho. E lá estava ele, com uma pequena lesão, 24 horas depois de termos jogado um joguinho. Ela pôde jogar comigo e salvar sua pequena Nínive, salvou a família. Eles pagavam um aluguel baixíssimo. Estou voltando aos tempos da depressão, lá nos anos 30, e os 5 moravam num apartamento minúsculo e ainda pagavam apenas $40 por mês, um apartamento sem elevador, sim. Mas essa história eu conheço. Uma delas esgota toda a força policial da cidade de Nova York. Perdeu os móveis. Não consegue encontrá-los. Ela e os 2 filhos foram para Paris, deixando uma empregada para cuidar do apartamento. Ela voltou com os filhos, não a empregada. O apartamento está lá, mas não há móveis. Ela investiga. Ninguém sabe onde está a empregada ou onde estão os móveis. Ela busca a ajuda da polícia, dos detetives da cidade de Nova York. Chama uma agência de detetives particulares, eles esgotam todos os subúrbios. Não conseguem encontrar onde os móveis estão guardados, se é que estão. Um dia, ela sai de um banco na Madison Avenue, faz a curva errada, não percebe o erro e anda um quarteirão. Então, olhando para a calçada, ela vê um par de tornozelos muito familiares. Ela se aproximou lentamente do rosto. É a empregada dela. Ela segurou a empregada e não a deixou ir até que a empregada a levasse de táxi direto para onde ela tinha os móveis.
E isso aconteceu depois que ela esgotou todas as coisas e voltou para casa para me ver. Eu disse: Você se esqueceu? Não conhece o princípio? No passado, quantas vezes você trabalhou com isso? E funcionou, sempre funcionou. O que você está fazendo agora? Bem, eu não tentei isso. Tentei a polícia e uma agência de detetives particulares. Bem, agora, eu disse. Sente-se calmamente e coloque-se entre seus móveis. Você tinha um piano de cauda, costumava manter a foto do seu filho e da sua filha emoldurada no piano. Eu me lembro disso vividamente. Bem, agora, veja-o no piano, e veja-o tão perto de você quanto você está agora do piano, portanto, torne-o real, tudo sobre você. Ela fez isso, e se perdeu na realidade do que estava imaginando, e deu a tudo isso todos os tons da realidade, deu-lhe uma vivacidade sensorial, tudo era real. E então ela saiu, e aqui aconteceu este pequeno incidente e ela teve seus móveis de volta. Sem processo judicial, sem processo, tudo o que ela queria eram seus móveis. Uma completa desconhecida ouviu falar de mim e veio pedir para encontrar uma amiga dela, mas pareceu o cúmulo da insanidade quando eu lhe disse o que faria. Eu ficaria sentado em silêncio e a ouviria me dizer que havia encontrado a amiga, era tudo o que eu faria. E ela ficaria sentada em silêncio e me diria que havia encontrado a amiga. Ela esperava algo mágico. Então, no final da nossa pequena comunhão mental, eu me despedi dela. Ela disse: Só isso? Só isso. Bem, ela estava tão, bem, desiludida, pois pensou que veria algo fantástico acontecer no meu quarto, e isso foi tudo o que ela testemunhou, algo no silêncio, sem acreditar em mim. Mas funcionou. Ela levou uma amiga para New Haven, onde teve notícias dela pela última vez. A amiga havia se mudado para Boston. Foi para Boston, sim, eles conheciam a amiga, mas ela não deixou nenhum endereço para correspondência, então voltou, decepcionada, para Nova York. Ao sair de uma loja de departamentos na Rua 14, se tivesse chegado 5 segundos antes ou 5 segundos depois, ela a teria perdido, esbarrado nela. Então, ela foi até Boston, passando por New Haven, tentando encontrar a amiga. Então eu digo, o arrependimento é apenas uma mudança interior de atitude, resultando em uma mudança correspondente nos aspectos externos da vida. Então você o pratica até que a história que lhe foi contada desperte dentro de você. Quando ouvir a história, acredite nela. Tudo o que você é chamado a fazer é acreditar nela. A história mais incrível do mundo. A história que eu venho contando desde que aconteceu comigo em 1959. Então essa é a mensagem que ele traz ao mundo, esperando que todos a aceitem literalmente. E que ela se cumprirá literalmente. Ele não parte, embora queira entrar agora nesse poder criativo e ser um com ele. Como ele é um com ele tem direito a isso. Pois todos os sinais aconteceram nele, não há mais sinais, mas ele adia por causa da necessidade daqueles que estão sempre partindo, sempre voltando, sempre se afastando. Então, quando lhe perguntaram: O que devemos fazer? Isso é tudo o que vocês fazem. Então ele disse: Eu lhes dou apenas o sinal do Filho do Homem, e estes são os sinais do Filho do Homem. Mas esta é uma geração perversa. Eles nem sequer se arrependeram. Pois a geração perversa é apenas a geração impenitente, isso é tudo o que ela é. Então, quantos homens hoje, ao alcançarem o sucesso, sequer se lembram de como fizeram isso? Agora que estão cercados por todas as coisas que o dinheiro pode comprar, esquecem essas atitudes mentais que adotaram para ascender ao seu estado atual. Esquecem completamente disso e viram as costas para isso, e ignoram completamente aquela mesma escada pela qual ascenderam. Uma pausa é feita. Arrependimento. Todos fazem isso. Então, aqui, enquanto chegamos ao fim, pensei em dar a vocês, noite após noite, de agora em diante, apenas coisas que realmente os incitariam de alguma forma a experimentar. Isso se provará aqui. E então espero que vocês acreditem em mim a respeito da mensagem da salvação,
pois é isso que trago agora. Pois eu fui enviado antes de conhecer a mensagem da salvação, eu fui chamado e enviado. Mas tudo o que eu sabia por experiência era que uma mudança de atitude da minha parte resultaria em uma mudança de comportamento no mundo exterior. Eu vi, pratiquei e funcionou. E assim, tendo visto funcionar, eu podia dizer por experiência, mas eu não sabia nada sobre a mensagem da salvação. Não até aquela manhã de 20 de julho de 1959. Foi quando começou e atingiu seu clímax na manhã de 1º de janeiro de 1963. Então, 3 anos e meio depois, a coisa culminou, e eu poderia dizer com Paulo então: eu gostaria de partir e estar com Cristo. Isso é muito melhor, mas pelo seu bem e pela necessidade muito melhor, ficarei esta manhã. Mas, daquela manhã em diante, eu pude. Não só pude. Como realmente desejei. Mas isso não cabe a mim fazer, pois nos é dito: há tempo de nascer e tempo de morrer. E quando o salmista perguntou: mostra-me, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Salmo 39, 4, ele não respondeu. Não lhe mostrou o seu fim nem a medida dos seus dias, pois ninguém conhece a medida dos seus dias, ninguém conhece o seu fim. Você pode observar, como nosso amigo Mike Kill está hoje à noite no necrotério. Há poucas semanas, quando foi sentenciado, ele disse, e eu vi na TV, ali estava um rosto cheio de raiva e veneno, falando do juiz, ele disse: que ele caia morto em suas vestes negras. Naquela noite, quando foi levado para a prisão, teve um ataque cardíaco. Tiraram-no de lá, levaram-no para casa na semana passada, e hoje ele caiu morto. Se estava usando suas vestes negras ou não, eu não sei. Mas aqui, como um homem semeia, assim ele colhe. Eu lhe digo, no final não há outros, há apenas um, e esse é Deus. Deus é o Criador e Deus é o Redentor, e você é Ele. Na verdade, Deus se tornou homem, como você vê aqui agora, e quando ele o quebra, aquilo que se tornou simplesmente se expande de volta ao que ele era, mas além dele. É a sua maneira de expansão, a sua maneira de crescer. Uma iluminação cada vez maior, isso é Deus. Então, eu digo que todos aqui vão experimentar isso porque somos todos um. Esta é uma unidade composta, uma feita de outras, mais uma. Então, esta noite, você pode aceitar, assim como a garotinha, e pode libertar sua Nínive, se acreditar. Tudo começa com a fé, dado isso, todo o resto se segue. Mas como acreditar? Bem, estes são os pequenos segredos. A arte de acreditar. Se eu acreditasse esta noite, veria o mundo de forma diferente. Se o que eu quero mudasse o meu mundo, então meu mundo deve ser visto por mim como eu veria depois que isso acontecesse. Então, não espere que aconteça, veja como se fosse. Eu vi meu garotinho, arrumei a mesa para ele, coloquei minha mão em sua cabeça, senti sua presença, e então ela encontrou alguém. Só que eles moravam em um lugar pequeno, não era grande o suficiente para 2 homens. Então, eu o procurei por uma semana. Não consegui encontrá-lo. Contei uma história aqui, aliás, contei-a no Fred Ballis anos atrás. Uma senhora na minha plateia se irritou muito comigo e reclamou com o Fred que tal história não deveria ser contada em sua plataforma. Ela não entendeu nada. Contei isso para mostrar a todos os presentes que não há condenação em Deus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Por que você está causando o comportamento? Se você sabe como controlar sua imaginação, você está, na verdade, causando o comportamento de todas as pessoas com quem se encontra. Você está no controle. Quando eu quis me casar com a moça que agora leva meu nome, que agora é a mãe da nossa filha, eu tive todos os problemas do mundo. Meu parceiro de dança notificou minha ex-mulher, que não era ex na época, estávamos separados há anos, mas não nos divorciamos. Portanto, morávamos, como você sabe, na cidade de Nova York, que tem as regras mais arcaicas do mundo sobre divórcio. E aqui, eu não estava divorciado.
Ela não queria que eu me divorciasse, porque ela estava vivendo muito bem, e o namorado dela, às minhas custas. Então, por que ele se divorciou? Estamos vivendo lindamente, pegando o dinheiro dele. Então, ela foi notificada para sumir, para não ser vista. Bem, eu sei que ela deixou a cidade, ou me disseram que ela deixou a cidade, e todos ficaram muito, muito felizes, todos muito felizes, por eu estar preso agora, não poder me divorciar. Minha parceira de dança e o namorado dela podem viver às minhas custas, e a outra pode seguir seu caminho. Então, o que eu fiz, para ninguém se machucar, simplesmente presumi que estava feliz e abençoadamente casado com a garota que leva meu nome. Dormi por uma semana inteira com essa suposição, que lá estava ela dormindo e aqui estava eu, e que eu não seria tão feliz se fosse às custas de outra pessoa. Eu não poderia machucar outra pessoa. Então foi tudo o que eu fiz. E então o telefone tocou uma manhã e era o tribunal. Me perguntaram se eu era o Neville que fala publicamente, e se fosse, eles teriam um caso na terça-feira seguinte e seria do meu interesse estar no tribunal. Bem, eu estava com sono, era de manhã cedo, e desliguei o telefone pensando: que tipo de coisa é essa? Não fui intimado. Não fiz nada que justifique isso. Então não irei. Terça-feira chegou, por volta das 10h15 o telefone tocou, e aqui uma voz na linha. Por que você não está no tribunal? Pensei. O que eu fiz? Não tenho motivo para estar no tribunal? Bem, nós dissemos que você deveria estar aqui esta manhã, não dissemos? Eu disse que sim. Então ela disse na linha. Sua esposa está em julgamento e talvez você possa lançar um pouco de luz sobre isso. Você não está intimado, não. Você não será colocado sob nenhum juramento, não, mas sua presença pode ser útil para o juiz. Eu estava com a barba por fazer, não podia. Simplesmente vesti umas roupas, peguei um táxi e fui para o tribunal. Quando cheguei lá, um atendente sussurrou para o juiz, disse: ele está no tribunal. Então eles me pediram para ficar de pé, me identificar, eu subiria ao palco? Então eu subi ao palco e então eles a trouxeram entre esses dois policiais. E então, o juiz disse: agora, você não prestou juramento, mas acho que pode me ajudar a resolver este caso ou a obter uma sentença decente. Sua esposa é acusada de furto. Então ele me fez todas as perguntas. Qual é a sua religião? Eu disse: sou protestante. Qual é a da sua esposa? Bem, ela nasceu católica. Isso faz alguma diferença no seu estilo de vida? Eu disse: não, não fez diferença nenhuma. Nós simplesmente não éramos compatíveis desde o dia em que nos casamos, e não estamos divorciados, separados, bem, há, eu diria, 15 anos. Então, tive meu filho, com 3 anos. E então ele leu a acusação e eu disse: bem, meritíssimo, eu tenho um filho. Estou muito orgulhoso dele, ele mora comigo. E se o senhor tiver que condená-la, o senhor tem o direito, como juiz, de sentenciá-la e depois suspender o julgamento. O senhor pode ser misericordioso. Então, se o senhor tiver que condená-la, condene-a como a lei exige, mas então exerça o seu direito como juiz e seja misericordioso, pelo bem do meu filho. Ele aceitou minha recomendação, sentenciou-a por 6 meses, suspendeu a sentença e depois a rejeitou. Ela me encontrou do lado de fora, esperou por mim e me disse: foi uma coisa muito decente da sua parte. Dê-me os papéis. Eu disse: não tenho os papéis comigo, eles estão em minha casa. Ela disse: bem, eu vou com o senhor e o senhor vai me entregar os papéis. Então, levei-a de táxi, fomos até minha casa, peguei meus documentos. E isso não é legal, entregar os próprios documentos, mas entreguei os documentos a ela. Então, meu divórcio foi concedido na cidade de Nova York. Então contei a história, dizendo: quem a fez fazer o que fez? Eu fiz.
Dormi na suposição de que era livre e feliz no casamento, e que a única maneira de ser seria me divorciar. Meu parceiro de dança disse a ela para sumir e ela obedeceu. Todos estavam vivendo às minhas custas. E de repente ela se viu fazendo algo que normalmente não faria. E então, o que fez isso? Qual foi esse impulso? Minha suposição. Então, quem sabe quem está pisando no lagar? Então contei a história para avisar as pessoas. Não julguei ninguém. Oficialmente, ela pegou as roupas. No fundo da alma, que é Deus, eu fiz. Bem, eu não escrevi o roteiro? Se você for a uma peça hoje à noite e não gostar do que vir, não culpe o ator. Se houver alguma culpa, vá para o autor. Ele escreveu o roteiro. Mas ele não está lá para você condenar, então você joga ovos no ator. Você não gosta do papel que ele está interpretando, mas o autor o fez interpretá-lo. E o autor não gosta que ninguém mexa no seu roteiro. Bem, se o autor aqui não gosta, do que você acha que Deus gosta? E então, quando você se aprofunda e realmente assume o fim, e vive o fim como se fosse verdade, você põe em movimento todas essas coisas. Então os atores vêm. Ela apenas desempenhou um papel, e então, desempenhando o seu papel, ela tem que ser perdoada. Então, quando pedi ao juiz para ser misericordioso, ele foi misericordioso, ele foi gentil. Ela ficou comovida com o meu apelo e me pediu os documentos. De que outra forma isso poderia ser feito? No entanto, fiz todos os esforços humanos para encontrá-la. Fiz todos os esforços e nada conseguiu encontrá-la. No entanto, um completo estranho me liga do tribunal, diz. Você é uma figura pública e não gostaria que isso saísse nos jornais. Os repórteres estão aqui todos os dias para obter qualquer coisa sobre alguém que é uma figura pública e eles adorariam colocá-lo no jornal. E então, eu lhe digo, para o seu próprio bem, esteja aqui no tribunal para que você possa lançar alguma luz sobre isso. Nunca saiu nos jornais, nenhum jornal na cidade publicou. Foi simplesmente descartado. Então, quando eu disse que assumi a culpa, essa senhora se opôs e achou que a história não deveria ser contada. Bem, ela não entendeu. Tudo o que você pode dizer é: você não entendeu. Se você tivesse entendido, teria entendido as palavras na cruz. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles são movidos por compulsão, mas quem está pisando o lagar? Agora, aqui vai um pequeno pensamento nas Escrituras. Ele está na cruz e todos o injuriaram, como nos é contado no capítulo 15 do livro de Marcos. Todos o injuriam e alguém grita: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Estas são as palavras. É exatamente isso que nenhum homem pode fazer. O homem se salva salvando seus semelhantes, e somente salvando-os. Então você ouve isso e pensa que vai escapar? Não, você conta a história. Você a conta para que a mensagem da salvação seja ouvida, compreendida, aceita, vivida e então cresça dentro deles. Porque não há outro. Se alguém é deixado para trás, quem você acha que fica para trás? Você é, eu sou. Pois não há outro. Então, quando os irracionais, os não despertos clamaram: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, isso está muito longe da verdade. Pois o homem se salva salvando seus semelhantes, e somente salvando-os. Então, se você vir alguém em sofrimento, aplique a primeira coisa que ele disse e arrependimento. Depois disso, se você puder alcançá-lo, conte-lhe a mensagem da salvação. É incrível. É a história mais, digamos, rebuscada já contada ao homem. Não foi concebida pelo homem. É uma mensagem eterna, que é a maneira de Deus se redimir, e não de outro. Não há outra. Então agora, vamos entrar no silêncio. Vamos encerrar no final de fevereiro, e a última noite de palestras é no dia 25. Não posso escrever para o Dr. Smith até que seja oficializado comigo de Barbados. Estou aguardando alguma correspondência.
É uma temporada movimentada e queremos chegar lá quando a multidão tiver ido embora, então estamos aguardando algum tipo de sinal verde para saber quando essa será a melhor data. No entanto, estou planejando encerrar daqui a 4 semanas e quero escrever para o Dr. Smith o mais breve possível para informá-lo oficialmente. Não posso avisá-lo até que eu receba esta carta de Barbados. Queremos sair o mais rápido possível após o encerramento, talvez alguns dias depois. Portanto, ainda estou planejando encerrar no dia 25 de fevereiro. Temos exatamente 4 semanas restantes, ou 8 palestras. Avisarei a ele. Ele foi muito gentil comigo, me cedendo este lugar. Então, avisarei a ele assim que tiver notícias de Barbados. Mas estamos planejando encerrar. Pergunta. Ira do Senhor, você poderia comentar sobre isso? Resposta. Bem, a palavra traduzida como ira, eu acho, seria melhor traduzida como espírito, pois na verdade significa respirar fundo, e sopro e espírito são a mesma coisa tanto em hebraico quanto em grego. O vento, e portanto, vento ou sopro. Também define na concordância a palavra ira como o nariz, porque esse é o orifício por onde o sopro vem. E porque está no rosto, eles o chamam de o rosto do Senhor. No entanto, eles usam a palavra ira. Mas nossa conotação com a palavra ira não é a que os antigos pretendiam. Era. O Espírito do Senhor não voltará atrás até que tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Os últimos dias são as coisas que eu disse a vocês esta noite a respeito da mensagem da salvação. Esses atos poderosos, que são 4, e ainda assim 2 são divididos, portanto, são realmente 6. Mas 2 acontecem na mesma noite. O primeiro é um ato duplo, o terceiro é um ato duplo, o segundo e o quarto são atos únicos. Pergunta. Então a raiva ou o Espírito do Senhor está no vento que ocorre naquele momento do primeiro ato? Resposta. O início. E o Senhor fez soprar um vento. É Ele mesmo. A palavra traduzida como vento ali é a mesma que Espírito. Esta noite, quando citei o 3º capítulo do Evangelho de João, isso poderia ser vento ou Espírito. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. João 3 versículo 8. A palavra Espírito e a palavra vento são a mesma. No entanto, são usadas naquela frase. A primeira é vento e a última é Espírito, mas as duas são a mesma palavra. E, no entanto, é vento. É Espírito, é uma vibração, você não pode negar isso, mas você alimenta o pensamento de vento e se pergunta: onde está este ciclone, este furacão? Esse é o pensamento que permeia todo o seu ser quando ele começa a possuí-lo, como se você fosse possuído pelo vento, mas é Espírito. Você está possuído pelo Espírito quando nasce naquela noite. Não percebi que eram 9. Bem, até. Nesse momento a fita termina.